A paz do Senhor, povo de Deus, passando mais uma vez aqui hoje para poder deixar para você que está sempre ouvindo nossas pregações e tem alimentado a sua alma, tanto a ti quanto também a tua casa, a tua família. De alguma forma nós estamos conseguindo lançar a semente dentro da tua casa. Quero deixar uma mensagem aqui para as pessoas que são guerreiros do Evangelho, pessoas que labutam, que sofrem na obra, passam por lutas e dificuldades, mas não abandonam de forma alguma, de maneira que pessoas de fora da tua guerra olham e pensam: não sei como essa irmã, esse irmão suporta, mas hoje Deus, Ele há de nos mostrar e nos revelar através da tua sacrossanta palavra o real motivo e por que nós, guerreiros do Evangelho, conseguimos suportar algumas coisas. Capítulo 32 do livro do Gênesis, versículo de número 22, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, ou na juntura da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó, ou Iacove. Então disse: já não te chamarás Iacove ou Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra a qual nessa noite, nesse dia, nessa tarde, eu não sei em qual momento você está ouvindo no seu lar, está baseada justamente aonde nós acabamos de fazer a leitura. Sem mais delongas, Jacó está saindo, vindo da casa de Labão, após trabalhar muito, conquistou sua querida esposa Lia, como também a tua excelente esposa Raquel. E ele indo agora encontrar com seu irmão Esaú, estão passando por um lugar aonde conhecido como o Val de Jaboque. Então, Jacó passando por ali, ele atravessa o ribeiro, lança sua família e passa um, passa dois, diz a Bíblia, que passa 11 filhos, esposas, e ele fica só naquele val. E quando te aparece um ser diante de Jacó, a própria pessoa de Cristo manifestada de forma teofânica, através de um anjo ou de um varão ali naquele momento, quando Jacó percebe aquilo, ele começa a lutar com aquele anjo. E a luta de Jacó começa perto da meia-noite aproximadamente, e ele vai lutando, aquela luta intensa. Então o dia vai amanhecendo, e aquele varão que lutava com Jacó, vendo que não prevalecia contra ele, disse para Jacó: Iacove, me solte, me deixe ir. Disse ele para Jacó, para que Jacó largasse ele, para que ele subisse. Iacove segurou então aquele ser e disse: não te solto se a mim não abençoares. Ou seja, enquanto tu não me abençoar, eu não te largo, eu não saio dessa luta sem antes você liberar bênção sobre a minha vida. E percebendo que não podia lutar com Jacó, porque o dia vinha amanhecendo, e diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Quando então está amanhecendo, Jacó diz: não te solto. Ele feriu a juntura da coxa de Jacó. Jacó permanece agarrado com ele e diz: não te solto, mesmo com a juntura da minha coxa machucada. Então ele percebe que Jacó está lutando e está prevalecendo na sua luta. Então ele percebe que não tem como fazer com que aquele homem desista. Mesmo ele estando ferido, ele não desiste. Mesmo ele estando machucado, ele não solta. Até que o anjo, aquele varão, aquele homem, pergunta para Jacó e diz para ele: olha, me diga qual é o teu nome. Jacó olha para ele e ele diz: o meu nome é Jacó. E ele olha para Jacó e manda uma resposta e diz: não se chamarás mais Jacó ou Iacove, se chamarás Israel. E aqui eu tenho duas aplicações, duas perguntas, a qual precisam de duas respostas. E duas respostas que talvez seja a resposta que você está precisando nesse momento. A primeira pergunta é: por que Jacó não soltou o anjo quando ele feriu Jacó na juntura da coxa? Jacó começa uma luta perto de meia-noite, perto ou aproximadamente 6 horas da manhã. A luta continua intensa. O anjo fere Jacó e Jacó não solta. Se a luta começou perto da meia-noite e ela se estende até as 6 da manhã, mostra-nos que eles estão focados, eles estão se entregando àquela luta. Eles querem prevalecer na luta. Por a luta ela ter essa distância de tempo e o envolvimento deles na luta, quanto mais tempo na luta, mais o nosso sangue fica quente, envolvido, por estarmos envolvidos naquela luta. E em meio à luta que Jacó está envolvido, o anjo fere ele e ele não solta. E a resposta é clara: ele não solta por conta de que no momento da ferida, ele não sente a ferida como deveria sentir, com a proporção que ele deveria sentir, porque ele está com sangue quente. E sangue quente só tem quem anda envolvido nas lutas, envolvido na obra, envolvido no propósito, envolvido naquilo que Deus ele te chamou para você fazer. Quando a luta acaba, o anjo sobe depois de abençoar Jacó. Jacó passa a vida inteira mancando. Só depois da luta que ele vai perceber o quanto ele estava ferido. No momento da luta, ele não sente, mas no final da luta, ele sente. No momento da luta, sangue quente. No final da luta, sangue esfria. E sangue esfriando vai sentir a dor da pancada, a dor da guerra. O que eu quero te dizer é nada mais, nada menos que, enquanto você estiver envolvido naquilo que Deus ele te chamou para você se envolver na obra, seja numa liderança de grupo, seja na mesa de oração, seja para pastorear, seja para administrar alguma coisa dentro da obra, enquanto você está envolvido, Satanás ele vai te alvejar com ataques. Só que os ataques de Satanás não vão ter eficácia sobre a tua vida. Você vai sofrer bombardeios, mas você vai manter-se na obra. Você vai sofrer ataques, traições, você vai sofrer calúnias, você vai sofrer perseguições, mas você vai manter-se na obra, ao ponto de alguém que estiver de fora olhar para você e dizer: como essa irmã aguenta? Como esse irmão aguenta? Por que ele não abandonou a obra ainda? Como que essa irmã aguenta estar na mesa de oração ainda? É porque você está envolvido. Enquanto você está envolvido,
você não sente as pancadas como elas são. Você só vai sentir se você abandonar a obra, se você largar o que Deus botou na tua mão para você fazer. A segunda pergunta é: por que ele, depois de muita luta, ele pergunta para Jacó qual o nome de Jacó? Porque essa pergunta tem a ver com a mesma pergunta que Isaac fez para Jacó, quando Jacó entra dentro do quarto para o enganar. A pergunta de Isaac foi: quem é que entrou aqui no quarto? Jacó está com um guisado na mão e ele diz para o seu pai Isaac: quem entrou é o teu primogênito Esaú. Só que Jacó estava mentindo, porque quem entrou não era Esaú, quem tinha entrado era Jacó. E agora Jacó está diante do anjo, da própria pessoa de Cristo manifestada através daquele varão. Qual o teu nome? Irmão, o camarada está lutando de meia-noite até 6 da manhã para ele dizer que precisa de uma bênção, e no final de tudo o anjo dizer para ele qual é o teu nome. Parece que não tem sentido ele lutar a noite toda simplesmente para receber uma pergunta como essa, e ele dizer: meu nome é Jacó. Ele diz: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então, quando ele pergunta qual o teu nome, ele está querendo dizer assim, ó: a tua bênção está baseada no teu arrependimento, na liberação do meu perdão para você. Quando Jacó, ele responde: o meu nome é Jacó, ele está declarando para aquele anjo que está diante dele que ele está arrependido de ter mentido para o pai. E na medida que ele diz assim: meu nome é Jacó, ele está assumindo a responsabilidade, dizendo assim: eu enganei meu pai, eu menti para o meu pai, mas eu estou arrependido. Eu estou mostrando que se eu tivesse uma oportunidade de meu pai me perguntar de novo qual é o meu nome, eu iria dizer que o meu nome é Jacó, e eu não iria mais enganar. Por ele mostrar que ele está arrependido, então aquele varão disse para ele: tu não se chamarás mais Jacó, que quer dizer suplantador, aquele que segura no calcanhar. E a gente sabe que aquele que ataca o calcanhar está lá no Gênesis: ele lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só a ligação que tem. Tu não se chamarás mais Jacó ou Jacó, mas se chamarás Israel. E houve-se ali uma mudança de nome, mas a mudança de nome está baseada no arrependimento, está baseada na confissão. O arrependimento, ele é acompanhado de uma confissão, e a confissão acompanhada de um abandono. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, quando ele confessa, o anjo diz: vou mudar o teu nome. Está dizendo: vou mudar a tua história. A tua história não vai mais ser essa a qual as pessoas contam, porque eu vou mudar o teu nome. A única pessoa que tem o poder de mudar o nome de alguém é a pessoa de Cristo. Mudou o nome de Pedro, de Paulo, mudou o nome aqui também agora. Você vendo, mudou o nome de Jacó para Israel. Falou: teu nome se chamarás Israel, por conta do arrependimento. Que eu quero falar para você aqui hoje é que você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abandonar as práticas que desagradam a Deus e permitir que Deus, ele mude o seu nome. Mas essa mudança, ela vem baseada no arrependimento que você demonstra com atitudes, com confissão. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia foi: tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Deus quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu nome. As pessoas na sociedade te conhecem talvez como um cheirador, como um ladrão, como um roubador, como um bandido, um mentiroso, um traidor, alguém que não honra a família. Mas na medida do teu arrependimento, Deus está dizendo: eu vou mudar o teu nome na sociedade onde você mora, baseado no teu arrependimento. Eu entro
e mudo a tua história. Mas você precisa confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Quando Jacó fala, o meu nome é Jacó, o anjo diz, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Mudou o nome dele. Aí Jacó faz uma pergunta também para o anjo. E nessa pergunta está a grande revelação de que aquele anjo ou aquele varão é o próprio Cristo. Em algumas tradições está escrito que Jacó pergunta, me diga o teu nome primeiro. E ele diz assim, por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. E esse nome o profeta Isaías profetiza lá na frente a respeito de que Cristo, ele seria conhecido também, ou um dos nomes dele seria maravilhoso, apontando para esse que está lutando com Jacó, que ele é o próprio Cristo manifestado aqui. Arrependa-te do teu pecado e deixa Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua atenção, o tempo que você dedicou ouvindo esta pregação.